Na semana passada eu fiz uma análise aqui do nosso estudo de voto espontâneo para presidente da República e mostrei para vocês que 80% dos votos válidos ficavam concentrados entre Lula e Bolsonaro. Os outros 20% se dividiam entre 30 candidatos. E aí eu fiz uma pergunta, e a terceira via? Esse vídeo é justamente para a gente bater um papo sobre as possibilidades e a realidade da terceira via. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político, CEO aqui do Instituto IBESP, em pleno domingo com muito calor, aqui para fazer um vídeo rápido para você, para falar um pouco sobre a realidade e as possibilidades da terceira via dentro dessa situação que nós temos hoje no Brasil. O primeiro ponto que eu quero analisar com vocês é que sempre as pessoas falam em polarização. Olha, está muito polarizado tal. Essa polarização se iniciou quando? Na verdade, a gente tem uma linha do tempo. Sempre houve algum tipo de polarização no mundo, mas assim, aonde que isso realmente cresceu? Se a gente pegar todos os estudos realizados, a gente vai perceber que a maioria começou em 2002 e aí explodiu o estudo sobre polarização em 2015 e 2016 no mundo. Lembrando que nós tivemos em 2016 a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo. Mas se a gente for buscar lá atrás, a gente teve um estudo em 1944, na verdade um livro escrito por Noam Chomsky, onde ele escrevia nesse livro, que a mídia tinha capacidade com a sua narrativa de polarizar a população. Então percebe, ele não falava sobre polarização política, mas ele dizia que a mídia tinha essa capacidade de polarizar a sociedade. Aí nós temos um outro estudo, na verdade esse estudo é de 1988, tá? Um livro que Noam Chomsky escreveu. Noam Chomsky, na verdade, ele é um escritor de esquerda, né? E ele estava ali alertando sobre isso. Aí nós temos um estudo feito por Adorno e Horkheimer, esse nome é até meio complicado, são alemães. Na verdade, eles são da Escola de Frankfurt. Foi feito esse estudo em 1944. O que ele dizia nesse estudo? Ele dizia que as sociedades eles tinham ali, quando elas começavam a se polarizar, tinha a capacidade de aparecer pessoas autoritárias. Esse texto foi escrito em 1944, lembrando que nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, com um personagem lá muito controverso, né, aliás, um criminoso de guerra e mundial, que foi Adolf Hitler, né, que eles estavam na Alemanha. E aí a gente começa a entender. Então a polarização ela começou a explodir na verdade, há cerca de 10 anos atrás. Isso vem se mantendo até hoje aqui no Brasil e também no mundo. Mas e aí quando fala de aparecimento de candidatos populistas, por que eu quero falar isso? Porque existe uma relação. Primeiro vamos tentar entender aonde surgiu esse termo populismo. Populismo vem de populus, que quer dizer povo, né? A primeira menção literária que a gente tem de populismo foi o populismo americano, que aconteceu ali no século XIX, onde agricultores nos Estados Unidos se revoltaram contra a elite econômica e política dos Estados Unidos e começaram ali uma manifestação. Do outro lado do mundo, nessa mesma época, a gente teve um movimento chamado Narodikny, que foi um movimento na Rússia, do outro lado do mundo, onde as pessoas comuns, agricultores e também a população, se revoltou ali contra a aristocracia russa e também contra o czarismo. Então, percebe, isso aqui a gente, em um momento mais complicado, a gente percebe que existe ali o populismo. E nesse populismo a gente sempre tem ali uma liderança, claro, que acaba aparecendo, né? O que a gente tem de populismo que a gente tem na América Latina? A gente teve o aparecimento de Juan Perón na Argentina, mais à esquerda. Nós tivemos também Getúlio Vargas no Brasil, nós tivemos Hugo Chávez. Nós temos populistas de direita e de esquerda, né? Ali com um espectro mais à direita ou mais à esquerda. Então, populismo, o que é o populismo? Aparece ali, entendendo a grande satisfação que tem uma população, aparece um líder onde ele consegue ter uma conexão direta com o povo e ele acaba sendo visto como o candidato ideal. E por que percebe, eu volto agora ali para a polarização, por que isso explodiu ali em 2012, 2015, 2014, 2016, começou a explodir também estudos para entender isso. Na verdade, se a gente pegar isso de forma crua, o que fez a sociedade realmente começar a se polarizar foi o aparecimento das redes sociais. É porque tem algoritmos, pode até existir, não sei se existe ou não, eu não trabalho com redes sociais, mas eu não tenho redes sociais, mas é claro que se existe isso, une pessoas que pensam da mesma forma. Ah, pode ser robô? Eu vou falar para vocês que eu vendo muita eleição, trabalhando em muita eleição, a gente percebe que essa atuação de robôs não é
não existe da forma que as pessoas falam. Olha, todo mundo é robô. Não, nada disso. Claro que tem muita gente aí que não tem o seu nome no perfil, mas são pessoas reais. O que acontece é que as redes sociais, elas começaram a unir o povo. A população começou a colocar suas insatisfações ali e começou a cobrar soluções do poder público, e esse poder público não consegue responder. E aí é claro que pessoas aparecem ali com uma solução para entregar. Agora, por que isso não era antes? A gente tem que lembrar que a gente tem, não só no Brasil, mas também no mundo, existe um sistema dominante que é formado pela academia, pelas grandes universidades, tal, que projeta opiniões ali. A gente tem um mercado econômico, financeiro, grandes empresas, monopólios. A gente tem também a classe artística, que também propaga informações. E nós temos, por fim, um quarto membro importantíssimo, que é quem amplifica, quem é que dá voz para tudo isso, que é a grande mídia, que ela foi detentora de todo esse poder até o aparecimento das redes sociais. Então, você formava uma opinião e essa opinião era colocada ali. E aí você tinha candidatos, mas esses candidatos, na verdade, eles tinham ali, entre aspas, um aval um pouco maior, um aval um pouco menor. Então não existia um sentimento de divisão da população, porque o sistema aceitava aqueles dois candidatos. Tá? E não importa se é mais à esquerda ou mais à direita, eu estou dizendo dos candidatos aceitáveis. Então, esse candidato aqui com o mercado econômico vai ficar tudo numa boa, não vai ter problema. Opa, ele me assusta aqui, então vamos botar um checkzinho negativo aqui. A academia concorda com ele, acha que a opinião dele é interessante para a manutenção do que vem acontecendo. Aí a gente tem ali os artistas que se englobam ali, que se engajam nessa campanha, cantam, vão no show, falam, aparecem na televisão defendendo e tal. E por fim a gente tem a mídia que propaga isso. A partir do momento que a mídia perdeu esse monopólio e dividiu para as redes sociais, eu recebi um relatório do SEMP essa semana aqui, mostrando o investimento em TVs e rede social hoje das empresas é basicamente igual. Então as pessoas estão investindo muito nas redes sociais da mesma forma que investem em televisão. E jamais foi assim. Então o que acontece? Nessa divisão, aqui a população começou. Primeiro ponto, ela começou a mostrar certas coisas, opiniões que a TV dava, e acontece isso ainda, elas vão lá e falam assim, é mentira, não aconteceu isso, tal. A gente vê isso muito acontecer em redes sociais, me parece até que no Twitter tem ali a questão de checagem de informações, que é feita pela população, tem que, acho que mostrar aí, está errado isso aí, de acordo com o texto tal. Aí você também tem a formação de opiniões das pessoas que se encontram ali e começam a conversar sobre, olha, porque, poxa, eu não concordo com isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, por que estão falando isso? Você tem vários conflitos ali. Então a população se uniu de um lado e esse sistema do outro lado. Aí tem o mercado, de novo, o mercado financeiro, academia, artistas e mídia. Só que a propagação da informação pela mídia ela foi complicada, ela foi reduzida através do poder das redes sociais. E o que a gente vê aqui? O aparecimento de lideranças que têm soluções que, na opinião desse lado do sistema, olha, esse cara ele é populista porque ele apresenta soluções fáceis para problemas difíceis. Pois é, eu vou te dar 2 pontos aqui interessantes através de pesquisas do IBESP. Nós realizamos pesquisas há um ano atrás para perguntar sobre a questão da pena capital, pena de morte. Olha, para crimes hediondos, você acha que deve ter pena capital, pena de morte? Pois bem, 48% da população entende que sim, 52% acha que não. Eu estou dando voto válido, estou te dando não sei aqui, tá? Então 48% não sei, e 48%, 52%. Um pouco mais da maioria acha que não deve, tá? Mas deve ali uma prisão perpétua, também não é nada simples assim, não, pode sair com 3 anos, pode sair para a rua. E também nós fizemos uma pesquisa sobre redução da maioridade penal. Olha, se foi cometido um crime por um jovem menor de 18 anos, um crime hediondo, você acha que ele deve ser preso como um adulto, tal? Que deve ser reduzida a maioridade penal? Quase 90%, 89, alguma coisa, concorda com isso. Então percebe, o brasileiro ele entende que são essas soluções. E aí você não vê o Congresso, você não vê a Justiça, você não vê o Ministério Público, você não vê juízes, você não vê o STF, você não vê o presidente da República, senadores falando sobre esse assunto. E aí a pessoa é assaltada ou tem um ente da família assassinado, o que ela pensa? Esse grupo não pensa como eu penso,
ela se une a várias pessoas que pensam igual, porque a maioria pensa igual e metade pensa que tem que ser uma pena capital. E aí aparece aqui uma liderança que fala diretamente sobre isso. Olha, se acontecer isso tem que ser punido, tal, tal. Então as pessoas começam a se conectar com essa liderança. Tá? Então essa conexão com essa liderança acontece de forma natural. E aí ele é colocado, esse candidato aqui, esse político, ele é colocado como um candidato populista, mas ele conversa diretamente com o povo. E aqui a gente tem o candidato do sistema, digamos assim. Não quer dizer que ele não tenha pensamentos populistas, mas ele não exprime dessa forma e perde a conexão direta com o povo. Ah, mas ele tem voto, assim, tal. Tem, não estou dizendo que não tenha voto, mas a conexão com a maioria da população, pensando na cultura do país, na religiosidade do brasileiro, então ele perde isso. Tá? E aí o que acontece? A gente tem... E quando acontece o aparecimento, e o que esse populista ele tem de interessante, né? Primeiro, ele é contra essa elite econômica. Ele é contra a elite econômica. O banco tem lucro e você paga juro, você passa fome, o banco está tendo lucro, tal. Então esse é um discurso que você fala, poxa, é um discurso fácil, mas ele está falando uma coisa que não é mentira, e aí ele pode apresentar uma solução. E aí as pessoas pensam assim, olha, a pessoa pensa da mesma forma que eu. Aí também tem uma insatisfação com a elite política do país. Olha, a elite política está desconectada, a elite política ela não anda no meio do povo, ela não fala com o povo, se ele não faz um evento onde todo mundo ele vai falar e vai ser ouvido também, e as pessoas vão ouvir o que ele tem para falar. Aparece também problemas de crise econômica. Quando o país está com uma crise econômica, aparece ali, as pessoas não começam a desacreditar esse sistema e começam a acreditar nesse candidato que tem um discurso com soluções fáceis para problemas difíceis, mas que na cabeça da população a solução é fácil. Nós também temos ali problema com segurança, quando um país está muito inseguro. É o caso do Brasil, e vem ali, como eu citei os dois exemplos das pesquisas aqui do IBESP, com soluções mais fáceis, mas que na cabeça da população é aquilo que deve ser feito. Nós temos na Europa um fenômeno interessante, que é também dar o aparecimento de políticos populistas, e aqui eu estou o tempo todo usando o termo populista. Eu não estou usando o termo populista de forma negativa, tá? Eu estou falando, o candidato que tem ligação com o povo. Populismo, populus, povo. Tá? E da mesma forma, eu não estou usando de forma negativa o sistema, eu só estou dizendo que existe um sistema, que aqui eu até esqueci de colocar ONGs, grandes interesses internacionais, existe um sistema aqui, que é legítimo, eu defendo meus interesses, mas o povo tem os interesses dele. Né? A gente tem ali na Europa hoje um problema cultural identitário. O que está acontecendo na Europa? Veio recebendo muitos imigrantes, né, principalmente do norte da África, que são de outra religião, que têm outros costumes, que não tem algum tipo, não tem a visão ocidental que nós temos em relação a mulheres, a homens e também a homossexuais, a comunidade LGBTQIA+. Então essas pessoas não têm o respeito que a comunidade ocidental tem por essas pessoas, e aí eles causam algum tipo de problema. Aí essas pessoas falam assim, ok, eu preciso eleger alguém que está vendo isso para tomar alguma atitude. Todo político populista que tem ligação com o povo e tem um carisma especial, seja pela sua sinceridade, seja pela sua simplicidade, seja pelo seu discurso, seja pelo seu jeito de falar. E aí percebe que a gente perde aquele político que falava bonito. Aliás, isso é uma coisa que me chama a atenção. Se você pega um discurso antigo dos políticos que nós tínhamos há muito tempo atrás, era um discurso bem refinado, né? Aí o que nós temos da população, né? Ela quer solução rápida. E aí, essa solução rápida, ela percebe que nesse sistema burocratizado, e aqui lembrando que burocracia é o poder do escritório, é o que a gente tem cada vez mais no mundo, a tecnocracia e burocracia, quer dizer, não, nós resolvemos aqui numa mesa e o povo vai respeitar. Isso não é democracia, né? A democracia é o poder do povo, e o povo vem se sentindo cada vez mais desrespeitado. Percebe que o político está cada vez mais distante da realidade do brasileiro, tal, em todas as questões. Então, o cara parece que o político não vai no supermercado, não sabe quanto está custando as coisas, e aí faz um discurso, solta uma fala estranha, você fala assim, poxa, não é possível, será que ele não sabe o que eu estou vivendo? E aí a gente vai tendo essas insatisfações. O que eu quero dizer com isso, né?
E a terceira via, essa é a grande questão desse vídeo, né? E a terceira via? Nós temos no Brasil, e também nos Estados Unidos nós sabemos que nós não temos, mas nós temos no Brasil um candidato que tenha esse aval do sistema, do mercado financeiro, da academia, do meio artístico da mídia, e também de ONGs internacionais. A gente tem um candidato que tenha o aval e que tenha a capacidade de se comunicar com a população, ou se naturalmente a população perceber que esse candidato aqui ele tem algum tipo de ligação, ela já se desconecta dele. Da mesma forma, a gente tem aqui um candidato que tem um discurso populista e um discurso, de novo, populismo eu não estou dizendo de forma negativa, estou dizendo alguém que tem ligação direta com o povo. A gente tem um discurso dessa pessoa aqui, bem intencionada, que está olhando pelo povo, tal, e que não tem ligação nenhuma com esse sistema. Então o que acontece? Se nós temos um candidato que já tem esse campo para ele, é o candidato que domina uma parte da população, metade do Brasil, olha esse candidato, no caso Jair Bolsonaro, como candidato da população, populista, candidato do povo, que não tem ligação com esse sistema, mas tem ligação direta com o povo. E do outro lado eu olho o Lula, que também tem ligação com o povo, mas ele tem um aval do mercado, tal, da mídia. Como esse candidato do meio vai se comportar? Como é que ele vai conseguir aqui buscar um pouco daqui, um pouco dali e conseguir chegar no segundo turno, né? Então a gente tem aqui, se a gente for entrar um pouco mais em filosofia, a gente vai falar de dialética de Hegel, né? A dialética de Hegel diz o seguinte: existe uma tese que é o meu time, Corinthians, campeão paulista, é o melhor time do Brasil. Aí a gente tem uma antítese, que é o seguinte: não é o melhor time do Brasil. Aliás, é o melhor, ganhou o Campeonato Paulista, mas não é o melhor time de São Paulo, do estado de São Paulo. Em cima disso, aparece uma síntese, onde ele entende, olha, é o campeão paulista, mas que não é o melhor time, mas que tem uma qualidade, o técnico conseguiu montar um time e sai uma síntese ali. Nós temos hoje, na política brasileira e na política americana também, a tese e a antítese. Não importa que lado é a tese ou que lado é a antítese aqui, tá? Mas nós não temos a síntese, porque não existe espaço. Aí, todos os candidatos que você tenta testar numa pesquisa, claro que aqui, como são pesquisas internas, eu não posso passar isso para vocês, mas assim, todos os candidatos testados, nós percebemos assim, ele tem pouca ligação com o povo e tem uma negativação muito grande de quem vê Bolsonaro como o candidato do povo, e ele tem pouca ligação e pouca confiança do lado que está hoje com Lula. Tá? Então, esse candidato ele não consegue passar de 5% ali. Se a gente for pensar assim, e é interessante esse dado, né? Nas eleições de 2018, quem era esse candidato desse sistema aqui? Quem é o candidato que uniu todos os partidos, tal? Não sei se vocês lembram, nós tínhamos ali o Haddad como candidato do PT, nós tínhamos o Bolsonaro que não tinha aparecido. Essa é uma eleição que a gente acompanhou de perto porque a gente trabalhou numa campanha dessa eleição, mas de governador, e a gente tinha que espelhar ali as pesquisas brasileiras, né, nacionais, e de repente apareceu ali o candidato Alckmin com tudo, com todos os partidos, com tempo de TV, tal. E aí esse sistema acabou perdendo para duas forças que tinham ali. O Haddad, que vinha ali cumprindo um papel pós-Temer, mas representando ali a esquerda, foi para o segundo turno com Bolsonaro, depois Bolsonaro eleito. Hoje nós temos um quadro diferenciado. E aí, o que eu posso dizer para vocês? 2 pontos. Primeiro ponto, não existe ainda espaço para uma terceira via, porque ela não consegue se conectar com a população e ela não consegue ter a confiança desse lado aqui e ocupar espaço na cabeça dos eleitores de Lula. Então, os eleitores de Bolsonaro e os eleitores de Lula, você não consegue ocupar a cabeça. E aí você tem um segundo ponto. Existe um eleitorado que não gosta de Lula, e como sabe que os candidatos do centro aqui, desse centro, os candidatos do meio aqui, não conseguem ir para o segundo turno, preferem votar em Bolsonaro, que a gente chama de voto útil. Mas a gente tem a situação contrária. Tem eleitores que não gostam que querem votar num candidato de centro, que votam ali no primeiro turno até, mas eles não têm confiança no segundo turno, que não querem que Lula ganhe e acabam votando em Bolsonaro. Então nós temos esse problema. Na cabeça das pessoas está plasmado que
Bolsonaro e Lula são as grandes lideranças brasileiras, não importa quem vier no meio. Aí você fala, pô Marcelo, mas em São Paulo surgiu Pablo Marçal. Nós acompanhamos essa eleição de perto. O que eu posso dizer hoje para vocês, que realmente Pablo Marçal, nas pesquisas que vocês viram publicadas, realmente ele veio crescendo, até aquela confusão que teve lá com o Datena, foi ali que ele começou a cair. Na verdade, ele nunca teve mais potencial de voto. Ele tinha mais voto porque ele tinha ali uma estrutura de divulgação, falava o que esse lado populista de soluções fáceis queria, e uma parte desse eleitor aqui, que era do Boulos, que também mais simples, mais jovens ali, começou a confiar nele e por isso que ele começou a ter voto. Mas ele não tinha mais potencial de voto. Talvez aqui um dia eu grave mostrando para vocês o que é um potencial de voto. Aliás, nós vamos fazer uma pesquisa, hoje é dia 29, dia 1 a gente começa a pesquisa do mês, onde eu vou falar sobre potencial de voto e de 2022. Vai ser muito interessante essa pesquisa, vamos ver qual será o resultado. Tá? Então ele tinha votos, mas ele não tinha um voto convicto também. E ali ele começou a desmanchar. Então, em resumo aqui, até para poder continuar aqui meu dia, falando da terceira via em 2026, dificilmente nós teremos espaço para uma terceira via. Tá? Como que esse sistema vence esse lado aqui do povo? Se as redes sociais não puderem mais funcionar como funcionam hoje. E aí, volta o monopólio da informação para cá, a gente volta ao que era antes de 2012. Tá? Se aqui continuar as redes sociais e tiver aqui um trabalho, vai continuar essa polarização e aí a terceira via terá dificuldade. E por fim, eu não sei se vocês acessaram a pesquisa nossa lá de voto espontâneo, se vocês olharem todas as pesquisas que nós temos, e eu venho falando sobre isso, sempre do lado de Lula nós percebemos poucos candidatos que seriam herdeiros de Lula, mas nós vemos bastante candidatos herdeiros de Bolsonaro. Então, numa possível saída de Bolsonaro, numa desistência de Bolsonaro ou de um impedimento, nós teríamos alguns nomes aqui, não são poucos. Em compensação de Lula, teríamos poucos nomes. Então, são coisas que as campanhas devem prestar atenção desde já. Tá bom? Se você quer mais informação sobre esse dado aqui, por favor, não só sobre isso, mas sobre nossas pesquisas, baixa aqui o nosso aplicativo, tá? Nosso aplicativo está ali na Apple e no Google Store, você pode baixar o aplicativo, ali você tem todas as informações, você tem acesso aos vídeos aí de forma organizada, você pode me encontrar de forma mais fácil. Se você tem interesse em bater um papo comigo, fala assim, olha Marcelo, eu queria conversar com você sobre algum assunto, ou eu sou candidato, sou político, eu quero uma palestra sua na minha empresa, eu dei uma palestra há pouco tempo numa multinacional, foi muito legal que eu fui falar sobre eleições, né? Apresentei dados, porque num ambiente fechado eu posso apresentar pesquisas, claro. Você pode vir aqui, acessar o Zap do IBESP e pedir para bater um papo comigo, a gente agenda sem problemas e conversa. Agora, se você é prefeito no mandato, se você é vereador de mandato, por favor, lembre-se que nós estamos hoje no dia 29, no dia 10 de abril, tá? 29 de março, 10 de abril, você terá 100 dias de mandato, tá? E aí, volte lá aqui, vá no aplicativo e olhe lá o que eu falei sobre os 100 dias de mandato. Eu dei motivos científicos e filosóficos para que você realize uma pesquisa para organizar o seu mandato para os próximos anos, tá bom? Então, um grande abraço, até semana que vem.